Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 1156 do STF sobre direito constitucional, processo legislativo e a questão da reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Vamos lá, mais especificamente, o assunto envolve Tribunal de Contas Estadual e gratificação a militares atuantes na assessoria militar. O que consta no resumo? O resumo tem dois pontos importantes, tá? Que ele fala, olha, isso é constitucional, porém isso não é. O que é inconstitucional? Não pode, tá errado. É inconstitucional. Lei estadual de iniciativa do Tribunal de Contas que concede gratificação a servidores militares em atividade na assessoria militar desse órgão. Desse órgão qual? Tribunal de Contas. Por quê? Porque viola a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para projetos de lei que envolvam a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração pública, bem como o aumento de sua remuneração. Artigo 61, parágrafo 1º, a linha A da Constituição Federal, que é norma de observância obrigatória pelos Estados-membros. Beleza? Então aqui a gente viu a parte que não pode, inconstitucional. Porém, é constitucional e tá tudo certo. Nesse segundo ponto, quando ele fala assim, ó, é constitucional a alteração do percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores públicos de carreira, quando não importar supressão da reserva ou sua redução a patamar simbólico. Isso não viola o artigo 37, caput, incisos 2 e 5 da Constituição Federal. Né? Então, quanto ao primeiro ponto, que fala daquela parte que é inconstitucional, não pode, que é inconstitucional a lei estadual de iniciativa dos tribunais de contas que concede gratificação a servidores militares em atividade na assessoria militar lá do Tribunal de Contas. No caso dos autos, explica o julgado. No caso dos autos, a lei impugnada, ao dispor sobre a reestruturação dos cargos em comissão lá no Tribunal de Contas Estadual, instituiu gratificação para militares em exercício no órgão. Servidores que, entretanto, estão subordinados ao governador, autoridade constitucionalmente competente para propor alterações em sua estrutura remuneratória, conforme inclusive jurisprudência do próprio STF. Certo? Já quanto à explicação do segundo ponto, da parte da validade, que é constitucional, a alteração do percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores públicos de carreira quando não importar supressão da reserva ou sua redução a patamar simbólico, vem a explicação do julgado, falando assim, olha, na espécie não restou demonstrada a desproporcionalidade entre os cargos em comissão criados pela lei impugnada e o número total de cargos efetivos na estrutura do Tribunal de Contas Estadual. Então não houve uma desproporcionalidade no sentido de gerar uma situação de patamar simbólico. Fez só para falar que tem, porque nem serve para o fim a que se destina. Não configurou isso, não houve desproporcionalidade, foi o que disse o Supremo. Certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte aqui e só também para esclarecer, nossa, mas um julgado de Tribunal de Contas, inclusive envolvendo questão de assessoria militar, qual que é a pertinência disso para nós na magistratura estadual. Se você observar principalmente as provas da FGV, o que envolve direito militar está cada vez mais sendo cobrado de alguma forma, porque há lugares em que o próprio TJ ele tem que decidir sobre questões militares, né? Então aqui, às vezes, alguns pontos do direito militar, ainda que pontos bem assim, não tão específicos e aprofundados, mas alguma coisa quanto à questão do militar a gente precisa saber para a magistratura estadual. E sobre o Tribunal de Contas, a gente já falou também que é pelo espelho que se tem entre a magistratura e o Tribunal de Contas, imposto pela própria Constituição, né, quanto às garantias e impedimentos, há uma cobrança considerável aí, de questões que envolvam tribunais de contas. Ok?
Pessoal, espero que tenha ficado clara essa leitura do julgado e contribuído de alguma forma para o estudo de vocês. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.